Bom dia, pessoal. Então, vamos continuar com a nossa aula de bósons e férmions, com o teorema de spin estatística e princípio de exclusão de Fermi. E eu queria pegar hoje a partir do ponto em que a gente parou na semana passada, né? Que era basicamente um exemplo que a gente estava vendo, onde a estatística das partículas influenciava a física do problema, né? Então, o exemplo que a gente tinha parado na aula passada eram dois elétrons num potencial harmônico. Ok? Então, eu tinha lembrado algumas informações, né? A hamiltoniana aplicada num alto estado do oscilador harmônico, ela é H cortado, ômega, N mais meio, multiplica o ket N, né? E a gente tem coisas do tipo A dagger, A aplicada em N, né? Vai ser igual a raiz de N, N menos 1, e A dagger aplicada em N vai ser igual a raiz de N mais 1, N mais 1. Okay? Então, a gente tinha... Isso aqui é uma lembrança, né? Para a gente lembrar de usar isso. Então, a gente tinha discutido o caso de dois elétrons num potencial harmônico, e eu vou colocar um no nível n igual a 0, no estado fundamental, e outro no nível n igual a 1. Ok? Eu vou ter um elétron aqui. Não sei se vocês sabem, mas os elétrons são laranjas. E outro elétron aqui. Ok? Brincadeira. O elétron tipo pontual, ele não tem estrutura interna. Então não faz sentido falar que ele tem cor. Mas a gente tem que levar em consideração qual é o spin desses elétrons, né? Estou simbolicamente determinando aqui qual é o spin. Se a gente estiver num estado tripleto, a função de onda de spin é simétrica. O que significa dizer que o psi orbital tem que ser antissimétrico. Então, se eu colocar com 50% de probabilidade um elétron no nível 0 e outro elétron no nível 1 com outro 50% de probabilidade, esse cara vai ser 0, 1, menos 1, 0. Onde 0 e 1 aqui são os elétrons A e B. 1 e 2 eu tinha usado, né? Elétron 1 e elétron 2. Nos níveis de energia n igual a 0 e n igual a 1. Então, esse ket 0 é n igual a 0 e ket 1 é n igual a 1. Okay. Se eu estiver no estado singleto, o psi orbital, esse aqui é o caso tripleto, né, que eu vou denotar daquele jeito, esse é o caso singleto, a parte de spin já é antissimétrica. A função de onda total dos dois elétrons tem que ser antissimétrica. Se a parte de spin já é antissimétrica, a parte orbital tem que ser simétrica. Então, se eu botar cada elétron em um nível com 50% de probabilidade, isso aqui vai ser 0, 1, mais 1, 0. De novo, 1, 2, 1, 2. Então, eu tenho esses dois estados aí. E agora a gente gostaria de calcular a coordenada do elétron 1 menos a coordenada do elétron 2 ao quadrado no valor médio. Tanto para o caso singleto quanto para o caso tripleto. Okay? Essa é o que é a quantidade que a gente vai calcular. Ou seja, na média, o quão distante esses dois elétrons estão para o caso em que eles se encontram no estado singleto e para o caso no qual eles se encontram no estado tripleto. Então, vamos lá. Então, a gente sabe, né, que x1 menos x2 ao quadrado vai ser x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado
menos 2x1, x2. Eu só posso agrupar esses termos porque x1 e x2 comutam, porque eles atuam em espaços de Hilbert diferentes. E eu sei que o x da iésima partícula pode ser escrito como sendo h cortado sobre 2m ômega raiz. E aqui multiplica AI mais AI DAG, onde I pode valer 1, 2. Ok? Vou fechar algumas coisas aqui. Vou fechar o MATLAB. Beleza. Ok? Então, é só uma questão de cálculo, né? Aplicar a forma do operador de aniquilação e operador de criação nos estados 0 e 1, quando eles forem necessários, e calcular as quantidades. Então, eu vou dar a resposta, mas como eu tinha dito, isso era para ser um exercício, né? Para vocês fazerem. Então, o x2 menos x1 ao quadrado médio, para quando a gente estiver no caso tripleto, ou seja, a função de onda de spin é simétrica e a função de onda espacial é antissimétrica, ele vai ser 3h cortado sobre m ômega. E o x2 menos x1 ao quadrado médio, para quando a gente estiver no estado singleto, vai ser simplesmente h cortado sobre m ômega. Ou seja, esse cara é 3 vezes maior. Como é que a gente interpreta isso? A gente interpreta pelo fato de que, se a função de spin é simétrica, a função espacial tem que ser antissimétrica. E o princípio de exclusão de Pauli implica que, quando as duas partículas estiverem no mesmo local, a probabilidade delas serem encontradas nessa situação é identicamente nula, é zero. Então, a gente não consegue forçar essas duas partículas no mesmo estado espacial, orbital, certo? Então, esse exemplo simples serve para mostrar um exemplo, esse fenômeno de pressão de Fermi. Então, é uma pressão que surge, né, dessa tensão entre a energia do sistema e o princípio de spin estatística, que não deixa com que dois elétrons que estejam no estado tripleto se aproximem, né, um do outro, nesse potencial. E isso foi medido experimentalmente, né? Você pode fazer condensação de Bose-Einstein, por exemplo, como eu estou mostrando aqui. Aqui você tem lítio 7, como a gente viu há umas aulas atrás, é um bóson. E aqui você tem lítio 6, que, como a gente viu algumas aulas atrás, é um férmio. E conforme você baixa a temperatura, né, esses caras estão num potencial harmônico, certo? Conforme você baixa a temperatura, você vê que a nuvem orbital desses caras no potencial harmônico diminui muito mais do que a nuvem orbital desses caras que são férmios, certo? Então, se você preparar o estado de spin correto dos átomos, colocar todo mundo com o spin para cima, por exemplo, no singleto, J igual a 1, por aí vai. Aqui tem muitos átomos, né? Não são só dois. Você vai preenchendo. Você vê que, em média, esse cara daqui, ele é mais comprido, mais largo, né, do que esse cara daqui. Isso aí é exatamente essa pressão de radiação, essa pressão de Fermi
né? Pressão estatística, né? da função de onda que a gente observa aqui. Isso tem efeitos, né? Eu separei esse paper aqui para mostrar para vocês. Dependendo se a molécula é férmio ou bóson, né? Ela pode, os átomos que vão formar uma molécula, eles podem inibir a formação da molécula ou não, dependendo se eles forem férmios ou bósons, né? E isso acontece também em astrofísica, em estrelas, quando elas estão implodindo devido à ação gravitacional. Vai depender se a massa delas é suficiente para comprimir mais do que essa pressão de Fermi, né? Ou se ela não é suficiente para comprimir a mais do que essa pressão de Fermi. Isso vai definir o destino final daquele pedaço de matéria no espaço, daquela estrela. Certo? Então, isso é um exemplo de pressão de Fermi, um exemplo de física decorrente desse fenômeno de spin estatístico. Vamos olhar para outra coisa, então. Outro exemplo. Okay? Então, interação entre spins. Okay? Então, vamos supor que a gente tem aqui uma partícula e aqui a gente tem outra partícula andando com a velocidade v em alguma direção. Tem um raio vetor r entre elas. Okay? Esse cara daqui vai induzir um campo magnético sentido por esse outro cara, que vai ter essa carga aqui. Vai ser menos a carga, v vetor r, divididos por uma distância r ao cubo, né? Por lei de Biot-Savart, ou o que quer que seja. E isso vai criar uma energia de interação que é dado pelo momento magnético dessa partícula escalar o campo magnético induzido por essa outra partícula aqui, por ela estar andando com velocidade v. Certo? E isso vai ser da forma E sobre mr ao cubo, mi escalar v vetor r. Okay? E isso daqui eu posso escrever como sendo E sobre mc, mi escalar momento angular, divididos por uma distância ao cubo, né? Que eu posso escrever como sendo E sobre m ao quadrado, spin da primeira partícula, né, o momento magnético dela, vezes o momento angular da segunda, divididos por uma distância ao cubo. Então, a mensagem que eu quero que vocês tomem aqui é que o fato de que essa partícula tem um spin e essa partícula tem momento angular induz uma energia de interação, certo? E essa energia de interação, ela tipicamente vai com o produto escalar dos momentos angulares divididos por uma distância. Então, isso é a interação entre dois spins. Aqui a gente fez entre spin, momento angular orbital, orbital angular momentum, né? Mas a mesma coisa vai acontecer se aqui eu tiver um momento angular milinha. Eu vou ter uma interação entre dois spins. Okay? Então, a lição que a gente vai tomar, a mensagem que eu quero que vocês levem, é que tipicamente quando eu tenho dois spins, eles vão interagir por um potencial que vai ser da forma V0 mais o spin da primeira partícula, escalar o spin da segunda partícula, vezes um potencial, uma perturbação V1, que vai radialmente também. Então, essa é a mensagem que a gente vai levar. Okay? Agora, esses potenciais, tipicamente, são chamados potenciais van der Waals, né? Então, tipicamente, esse cara daqui é proporcional a 1 sobre r ao cubo, e esse cara daqui é proporcional a 1 sobre r sexta, no caso desse potencial de van der Waals.
Eu não vou entrar em detalhes aqui da derivação do potencial de Van der Waals a partir de primeiros princípios de eletromagnetismo. Claro que a gente pode fazer isso, né? Perdão, aqui é tipicamente 1 sobre R sexta é ao quadrado, né? E aqui é 1 sobre R 12. Então, eu não vou entrar em detalhes desse scaling aqui de 1 sobre R sexta e 1 sobre R 12, mas basta para o nosso efeito saber que eles existem. Ao invés de falar sobre a derivação deles, que a gente pode fazer outro momento, né, usando eletromagnetismo, eu quero concentrar sobre esse termo aqui, de spin. E como é que esse termo de spin, que é devido à interação entre os momentos magnéticos dessas partículas, vai influenciar a cara total desse potencial aqui. Okay? Então, é isso que a gente vai fazer. Então, a gente tem que olhar para o operador SA escalar SB. Esse cara, SA escalar SB, a gente já viu que ele tem a seguinte cara. Ele vai ser 1/2 momento angular total do sistema, spin total, menos o spin da partícula A ao quadrado, menos o spin da partícula B ao quadrado. Okay? Agora, esses objetos aqui são h cortado ao quadrado sobre 4, certo? Vezes sigma x ao quadrado, mais sigma y ao quadrado, mais sigma z ao quadrado. E cada uma das matrizes de spin de Pauli ao quadrado dá identidade. Então, isso aqui tudo é igual a 3h cortado ao quadrado sobre 4. Okay? Então, esse potencial todo vai ser igual a 1/2 de S ao quadrado menos 3h cortado ao quadrado sobre 2, porque eu tenho 2 deles. Né? Eles são iguais para os dois caras. São iguais, múltiplos da identidade. Né? Já esse objeto aqui, o operador S, né? Deveria botar vetorzinho, chapeuzinho, todo mundo. Estou sendo negligente em relação a isso. Eu posso escrever como sendo h cortado ao quadrado sobre 2, o spin S vezes S mais 1, porque esses são os autovalores desse operador, menos 3/2, onde eu botei agora um h cortado ao quadrado na frente de todo mundo. Tá certo? Então, eu posso escrever de maneira genérica, né? Na base de momento angular total, SA escalar SB vai simplesmente ser h cortado ao quadrado sobre 2 vezes S vezes S mais 1, esse é o alto valor de momento angular total, menos 3/2. Ok? E se a gente estiver lidando com duas partículas de spin meio, a gente já viu que a soma de momento angular total decompõe o sistema num tripleto de estados e num singleto de estados. O tripleto vai ter S igual a 1 e o singleto vai ter S igual a 0. Spin total. Aqui, claro que eu vou ter só a possibilidade de ter M igual a 0. E aqui eu vou ter M, que é a projeção ao longo do eixo Z, igual a menos 1, 0 e mais 1. Tá? Mas a gente não vai precisar deles porque a interação que a gente está interessado só depende do S. Okay? Nesse caso aqui do tripleto, a gente vai ter que SA escalar SB para qualquer um dos estados tripletos vai ser igual a mais 1/4, ou h cortado ao quadrado sobre 4. Okay?
Já nesse caso aqui do singleto, qualquer um dos... Bom, o estado singleto, né, só tem um, vai ser menos 3h cortado ao quadrado sobre 4. Isso aqui é zero, né? Então aqui eu vou ter menos 3h cortado ao quadrado sobre 4. Enquanto que nesse caso isso aqui é 1, vezes 1 vai dar 2, né? Aí vai dar 4 meios, menos 1 meio, menos 3 meios, perdão, vai dar 1 meio, então vai dar mais h cortado ao quadrado sobre 4. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se a gente voltar para o potencial total, o potencial de partículas no tripleto vai ser uma coisa. A sobre R a sexta, mais 1/4 de B sobre R a 12. Onde eu coloquei toda a dependência espaço-temporal, toda a dependência de constantes aqui nesse A e B. E o V do singleto, o potencial que duas partículas no singleto vão sentir, vai ser um A' sobre R a sexta, mais menos 3/4 B' sobre R a 12. Na verdade, nem preciso de linha aqui, né? São os mesmos números, na verdade. Só muda esse cara daqui. E isso vai fazer com que esses dois objetos tenham uma cara muito diferente. Então vamos ver como é que é a cara desse potencial aqui. Então esse é o V, esse é o R. Então, para o caso do tripleto, a gente vai ter um potencial que vai ser dessa forma. Esse é o tripleto. Então, se as mesmas duas partículas estiverem, né, num estado tripleto, que eu vou representar assim, elas vão sentir esse potencial. Em contrapartida, se as minhas duas partículas estiverem no estado singleto, elas vão sentir um potencial dessa forma aqui. Okay? Então, o que acontece? O que acontece é que, para o singleto, eu tenho um mínimo do potencial. Então, a força fica atrativa quando elas chegam próximas o suficiente. Quando elas chegam muito próximas, a força fica repulsiva. Certo? Mas se elas chegarem próximas o suficiente, no caso do singleto, elas têm spins antiparalelos com um sinal trocado, né, superposição, eu vou formar um estado ligado aqui. Então, eu vou ter uma molécula estável, né, dos meus átomos fermiônicos. Enquanto que, se elas estiverem num estado de tripleto, eu não vou formar uma molécula estável. Né? Isso explica por que na natureza moléculas estáveis estão no estado, moléculas diatômicas estáveis, onde os átomos são férmions, elas estão sempre no estado tripleto. No estado singleto de spin, certo? Porque tem esse mínimo de potencial aqui. Então, isso serve como um outro exemplo para mostrar a beleza da coisa, né? Como é que o princípio de exclusão de Pauli, como é que o teorema de spin estatística, ele influencia na formação de moléculas, por exemplo. Ele muda o potencial, ele muda a cara do potencial através dessas interações entre spins. Isso é uma coisa fundamental da natureza que reverbera por muitos outros exemplos. A gente vai ver outros casos, né, disso, em física atômica e molecular.
mas agora vocês já podem ter um gostinho de como é que isso surge, né? De por que isso é importante. Okay? Então, eu vou parar por aqui, okay? E depois a gente vai continuar com mais consequências de soma de momento angular, spin estatística e, em breve, teoria de perturbações. Muito obrigado, pessoal.